Olá pessoal, aqui é a Ana Flávia, professora de Ciências e Biologia, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre bactérias, que é o tema da semana 2 do PET volume 6. Pessoal, antes da gente começar, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, assim o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e vai sempre recomendar para você. Pessoal, então as principais características do reino Monera são todos os seres que estão no reino Monera são os seres unicelulares e procariontes. Então, o que é ser um ser unicelular? É um ser que possui apenas uma única célula. E os seres procariontes são aqueles que não possuem núcleo celular delimitado por membrana, ou seja, material genético. Por exemplo, o DNA, ele está disperso, ele está solto no citoplasma da bactéria. Os representantes são as bactérias e as arqueobactérias. As arqueobactérias são mais conhecidas como árqueas, tá? Então, uma curiosidade sobre as árqueas, que os estudos que a gente tem feito recentemente, né, na ciência, a gente descobriu que as árqueas, elas estão mais próximas dos organismos eucariontes, como, por exemplo, a gente, do que as bactérias, tá? Então, elas são filogeneticamente mais próximas. Pessoal, então falando agora de maneira mais aprofundada sobre as árqueas, então lembrando que as árqueas são procariontes e elas vão habitar dois ambientes, que são os ambientes que são considerados extremófilos, ou seja, em condições muito extremas, e ambientes moderados. Então, o que são esses ambientes extremófilos e esses organismos extremófilos que são considerados como, por exemplo, as árqueas? Então, são ambientes que vivem com condições diferentes da que os outros seres vivos costumam viver. Então, por exemplo, essas árqueas, elas vivem nos pântanos, onde há baixíssima disponibilidade de oxigênio, e elas conseguem viver lá. Além disso, tem as salinas. Então, as salinas são regiões de grande concentração de sais, em que a maioria dos seres vivos não consegue sobreviver a essas condições, e as árqueas conseguem sim. Outra condição são as poças de origem vulcânica, onde a temperatura é extremamente alta. E as árqueas conseguem habitar esse ambiente. Então, por isso que a gente chama ela de extremófilos, pois elas vivem em ambientes extremos. Agora, falando sobre as bactérias são extremamente importantes para a gente, porque a gente tem importância para a saúde, ou seja, existem bactérias que são patogênicas, bactérias que causam problemas na nossa saúde. Elas são super importantes para o ambiente, elas fazem diversas funções, e principalmente para o solo, é muito importante. E aí, para a economia, a gente produz até medicamento com bactéria, nós vamos falar mais para frente nos próximos slides. Além disso, o hábitat das bactérias, ou seja, onde ela é encontrada, onde ela vive, são em todos os ecossistemas do planeta Terra. Então, além de viver em todos os ecossistemas, elas também vivem em todos os ambientes. Então, a gente encontra ela na água salgada, no mar, na água doce, como, por exemplo, rios e lagoas, no solo, no ar, inclusive materiais em decomposição. As bactérias são super importantes para realizar o processo de decomposição, fazendo com que aqueles seres que faleceram, que morreram, eles deixem de existir, né? Então, elas fazem um processo de decomposição na matéria orgânica. As bactérias, elas também vivem do lado de dentro dos organismos, então nós temos mais bactérias do que células. E também nós temos bactérias fora do nosso corpo também, aqui nessa região de toda a nossa pele tem bactérias. Outra característica é que as bactérias podem viver agrupadas, como por exemplo as que eu coloquei aqui, os bacilos e os cocos, mas também podem viver isoladamente. Pessoal, agora falando sobre a importância das bactérias. Então, existem bactérias que são patogênicas, ou seja, elas vão causar diversas doenças aos seres vivos. Então, eu coloquei vários exemplos de doenças para vocês que são causadas por bactérias. Então, por exemplo, o botulismo, a coqueluche, a difteria, a desenteria, a febre tifoide, a gonorreia, a hanseníase, a leptospirose, a meningite, pneumonia, sífilis, tétano e tuberculose são todas doenças causadas por bactérias. Algumas das doenças podem ser prevenidas com as vacinas. Então, já tem vacina para várias. Então, por exemplo, tuberculose aí é uma que a gente tem. Sobre tétano. E outras. E, pessoal, existem outras bactérias que são tratadas com antibióticos, né? Que vão ser substâncias, medicamentos, que vão conseguir combater essas bactérias. Mas é importante sempre, pessoal, tomar antibiótico com receita médica.
para não causar aí o que a gente chama de seleção natural de superbactérias. Outras áreas que são importantes para falar das bactérias é a biotecnologia. Então, a biotecnologia são áreas que vão envolver a ciência e tecnologia, que vão desenvolver produtos e processos a partir dessas áreas. Também, pessoal, a produção então, de antibióticos, vitaminas, laticínios, ou seja, os derivados de leite, o vinagre, são exemplos que a gente vai usar os produtos a partir das bactérias, tá? Então, elas estão intimamente ligadas a esse processo de produção. Então, outros exemplos que eu vou dar para vocês são as bactérias geneticamente manipuladas, né? Para a produção de insulina. Então, a insulina é um remédio para a pessoa que tem diabetes. E ele é produzido a partir da reprodução das bactérias. Também tem os processos de biorremediação, processos que vão utilizar os seres vivos para descontaminação do ambiente. Então, a biorremediação é super importante e cada vez mais a gente está utilizando a biorremediação porque a gente está contaminando cada vez mais o nosso planeta. Pessoal, então essa semana foi esse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like. Espero que eu tenha ajudado você aí do outro lado. E até semana que vem. Tchau, tchau! Pessoal, então agora falando sobre a estrutura da célula bacteriana. Então, existem bactérias que possuem cápsulas. Então, essas cápsulas é na parte mais externa da bactéria. Então, seria, por exemplo, essa parte aqui que tá meio laranjadinha, meio vermelhinha. Então, elas têm aspecto gelatinoso e a principal função da cápsula é de proteger a bactéria da dessecação, desidratação. Além disso, vai proteger dos vírus que parasitam bactérias, chamados bacteriófagos, e também das células que vão se alimentar, ou seja, fagocitar a célula bacteriana, e também dos anticorpos, que são parte do sistema imune, que vão destruir essas bactérias. Então, alguns antibióticos, como por exemplo a penicilina, que é um antibiótico muito comum, né, eles vão atuar inibindo a produção dessas cápsulas, ou seja, eles vão fazer com que as bactérias não produzam essa proteção. Nós também temos o cromossomo, que é de uma molécula única de dupla fita circular de DNA. Então, ela é uma bolinha assim que fica na célula bacteriana. Aqui nessa imagem não mostra. E a gente vai ter os flagelos. Os flagelos, por exemplo, são esses aqui. Eles vão ajudar na movimentação da célula bacteriana. E eles são formados de uma proteína chamada de flagelina. Então, a função do flagelo é promover a locomoção para a bactéria. Além disso, a gente tem também as fímbrias ou pili, que vão ajudar a bactéria a aderir a esse substrato, seja ele sólido ou não, e ao tecido dos organismos que eles estão parasitando, né? Então, as bactérias, geralmente, quando elas estão em algum corpo, elas vão ajudar essas fímbrias para poder fazer essa aderência. Então, as fímbrias ou pili, a gente pode chamar essa parte aqui, fica mais ou menos na parte externa, né? Onde vai ter contato com o organismo que ela está parasitando. Além disso, a gente vai ter a membrana celular, que ela vai envolver a célula bacteriana, fazendo com que ela consiga trocar substâncias com o exterior. Então, coisa que ela não está servindo para ela, que está dentro da célula, ela mandar para fora, e coisa que está fora da célula, que ela precisa mandar para dentro da célula, ela também vai conseguir com a membrana celular, tá? Além disso, essa membrana ela pode formar dobras ou invaginações para o interior. E assim, nessa parte, ela vai realizar os processos de respiração ou de fotossíntese, porque tem bactérias que realizam alguns tipos de fotossíntese. Nós vamos ver daqui a pouco. Além disso, também tem bactérias que têm parede celular. Então, ela é localizada externamente à membrana. Então, voltando aqui nessa primeira imagem, que seria essa primeira aqui rosinha, seria como se fosse a cápsula. Essa parte azul seria a parede celular. E essa parte preta seria a membrana, tá? Só pra gente pensar que seriam, 3 tipos de proteção em volta da bactéria. A gente vai ter os plasmídeos, que são moléculas menores de DNA circular, que possuem genes não essenciais para a sobrevivência da bactéria. Então, é um DNA secundário, que é esse aqui, representado pelo número 2. Além disso, a gente vai ter os ribossomos, que são pequenos corpos granulares, onde ocorre a síntese de proteína, ou seja, ocorre a produção de proteínas. Aí seriam nessas bolinhas aqui, ó, azuis, que seriam os ribossomos.
Agora falando sobre reprodução bacteriana. Então, as bactérias, elas são mais comuns para reproduzir divisão binária. Também é conhecido como cisparidade esse processo, tá? A parte das bactérias, uma bactéria que a gente chama de bactéria-mãe seria, por exemplo, essa aqui representada no número 1. Seria a bactéria-mãe. E ela vai se dividir em duas bactérias filhas, que seriam essas aqui do número 6, idênticas. Completamente idênticas, tá? Então, como acontece isso? Essa primeira vai multiplicar o material genético, depois vai dividir aí a membrana, a parede celular, a cápsula, e vão formar duas geneticamente idênticas, tá? Então, agora nós vamos falar sobre a importância das bactérias. Existem bactérias que são fotossintetizantes e elas vão fazer juntamente com as algas a produção de oxigênio do planeta, tá? Então, essas aí que a gente chama de, por exemplo, de cianobactérias. As autotróficas quimiosintetizantes são aquelas que não vão usar a luz solar para produzir a sua própria energia, tá? Elas vão utilizar substâncias inorgânicas, como por exemplo sais e outros, para fazer a sua própria energia. Além disso, a gente tem as bactérias que são decompositoras, que elas vão decompor a matéria orgânica dos seres que já deixaram de viver, né, de existir, e vão ser utilizadas novamente na cadeia alimentar.